Difusão Sesc. Olá, eu sou Paulo Ceotto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. No programa de hoje, vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Os chamados ODS foram definidos em 2015 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e eles compõem a Agenda 2030, que engloba 169 metas a serem cumpridas pelos países membros da ONU. E para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Carlo Pereira, Carlos Artestes e Karina Amendola. Carlo Pereira é diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, que é uma iniciativa das Nações Unidas. Ele tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, com atuação em organizações públicas, privadas e da sociedade civil. No Pacto Global, Carlo lidera o Conselho Regional das Redes Locais da América Latina e no Caribe. Ele é mestre em ciência pela USP, possui MBA em sustentabilidade e especialização em International Leadership Training, ambos realizados na Alemanha. Temos também hoje conosco Carlos Artestes, diretor-geral do Departamento Nacional do SESC, e Karina Amendola, especialista da Assessoria de Sustentabilidade do Departamento Nacional do SESC. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês em nosso programa de hoje. Paulo, uma satisfação estar aqui com vocês, poder falar de tema tão importante nesse bate-papo com a Karina, com a Testes, com você, com o público do SESC. Muito Valeu, obrigado. Carlos. Obrigado a você. Paulo, essa é uma oportunidade maravilhosa para a gente estar trazendo um tema e esclarecer para quem está nos ouvindo tudo que a gente puder em torno dos ODS. Eu acho que vai ser muito rica a nossa troca. Perfeito, Obrigada. Karina. Obrigado a você. Oi, Paulo. Oi, Artestes. Karina. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui juntos para uma conversa tão importante como essa. Poxa, sou eu que agradeço, Artestes. A satisfação é toda nossa. Bem, para dar início ao nosso programa de hoje, eu gostaria justamente de pedir ao Artestes que ele faça suas saudações a todos que participam. Queria fazer uma saudação muito especial em nome do SESC, Serviço Social do Comércio, principalmente ao nosso convidado, Carlo Pereira, Karina, o próprio Paulo e todos aqueles que participam desse podcast. Queria dizer assim, com muito prazer para nós, o SESC, diante de uma realidade tão difícil como esse momento que a humanidade vive, nós mantermos cada vez mais uma difusão do conhecimento e o Difusão SESC tem sido uma oportunidade da gente difundir, conversar sobre vários temas fundamentais. Eu queria, assim, fundamentalmente dizer que o SESC hoje considera essa agenda extremamente importante, talvez nunca foi tão importante para nós e particularmente para o Brasil, né, diante de uma situação tão singular, que a gente possa realmente construir um mundo mais saudável, construir uma rede capaz de construir metas, ações conjuntas. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, são pautas fundamentais hoje para o SESC e nós, com certeza, estaremos juntos nesse movimento. Saudações a você, Artestes, e uma vez mais, obrigado. É muito bom saber que o SESC tem sempre em vista os ODS em seus projetos. Mas, para definir melhor as coisas, eu queria desmistificar um pouco essa sigla, né, ODS. Carlos, será que você pode falar para a gente o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Vamos lá, Paulo, de fato parece difícil, né? São 169 metas distribuídas aí em 17 objetivos, mas na verdade não é. Na verdade é o que a gente como humanidade tem que fazer, né? Então, costumo brincar que é a lista de afazeres, to-do list da humanidade. Em qual sentido? Vamos lembrar que os ODS eles estão vinculados a uma agenda, que é a Agenda 2030, assinado por países, mas não só por governos. Também a sociedade civil teve uma participação bastante importante na concepção e também na aplicação dessa agenda, e o setor privado também. E lembrar o que é importante, que essa agenda está pautada em 5 P's. Tá? Certo, o primeiro P, que é o P de pessoas.
O segundo P, que é o quê? Prosperidade. Essas pessoas têm que prosperar. E quando eu falo prosperidade aqui, não estou falando de prosperidade exclusivamente financeira, né? Com certeza. Estou falando exclusivamente em renda, estou falando intelectualmente, educação e várias questões que envolvem. O outro P é o quê? Planeta. É claro que a gente precisa ter um planeta saudável. Isso depende das pessoas e a gente vê nesse momento que a gente está, o quão importante é isso, né? Por que esse momento? Porque vamos lembrar que essa crise que a gente está vivendo agora, que é uma crise que hoje virou uma crise humanitária, ela decorre do quê? De uma crise ambiental. Então, a Covid, como a gente sabe, né, o coronavírus, ele é uma zoonose, né? Ou seja, veio de um animal. Por quê? Porque a gente invadiu um ambiente, né? Então, por isso que a gente tem que claramente pensar também no planeta, sem dúvida nenhuma. E para que isso consiga andar, a gente precisa de um ambiente de paz. O que significa isso? E paz, vamos lembrar que não é o contrário de guerra, né? A gente precisa de é mais do que isso, né? Instituições eficazes, né? Que deem segurança a todos, que deem a capacidade das pessoas evoluírem. E para que a gente consiga fazer tudo isso, o último P é, então, parcerias. Então, tudo isso só vai ser possível se todo mundo se integrar, se todo mundo se sintonizar para que essa agenda ande, né? Cada um no seu papel, mas fazendo o que tem que fazer. E, muito rapidamente, para complementar, essa agenda ela trata de tudo. O que eu quero dizer de tudo? De questões, como eu falei, ambientais, de questões sociais, de questões de governança. Tem ali desde PIB até mortalidade infantil, passando por emissões de gases de efeito estufa, mudança do clima, etc. Então, uma agenda bastante completa, bastante robusta, para que a gente atinja tudo isso que a gente quer como humanidade. Sim. Essa lista de tarefas, né, pelo que você está me dizendo aí, na verdade, são tarefas que não dá para a gente abordá-las sozinhas, elas são todas interconectadas. Queria, então, que a Karina comentasse um pouquinho para a gente quais são, assim, os maiores desafios de desenvolvimento que a gente está enfrentando no Brasil, no mundo, né? E também que ela comentasse um pouquinho dessa relação dos ODS com a gente, com a nossa vida, e como é que a gente pode também contribuir. Então, Paulo, os ODS, eles são ditos como objetivos indivisíveis e interconectados. Por que se fala dessa forma? Porque eles devem caminhar juntos. São 17 objetivos e nós não devemos excluir, nem eliminar e nem dar prioridade a nenhum deles. E por quê? Porque todos eles são importantes para essa agenda do planeta. Sim. Como eles são divididos? Um só sem os outros, né? Exatamente. Digamos que todos eles devem caminhar para frente, ou seja, nós precisamos olhar para todos os ODS, enxergar em que possibilidade, em que atuação, de que forma a gente contribui, como o Carlos falou, enquanto sociedade, enquanto instituição privada, qual o nosso papel, como que a gente pode melhorar e como que a gente faz com que todos eles caminhem para frente, né? Já temos estudos que apontam, desde o ano de 2015, quando os ODS foram lançados, como que foi a evolução, como que os 17 ODS vêm se comportando. Como é que a gente está indo, hein? Na lista de tarefas? Então, Paulo, nossa lista de tarefas, ela está um pouco aquém das expectativas, né? Nós tivemos aí já um período de 5 anos, e esse prazo ele se esgota no ano de 2030, então nós temos aí aproximadamente 10 anos para concluir. E o que se passou nesse tempo, desses últimos 5 anos, ou nos primeiros 5 anos, que a gente pode colocar em prática a agenda e os ODS, nós não tivemos um progresso adequado. Então, o próprio Pacto Global, ele realizou um estudo com uma consultoria associada, e dos 17 ODS, nós só temos um ODS, que é o ODS 7 de energia, que aponta como provável atingimento das metas. Certo. Então, Paulo, se a gente entender que os ODS eles vão beneficiar nós todos, inclusive nós, a sociedade, nosso ambiente, aquilo que nos cerca, a água que a gente bebe, o bairro que a gente mora,
a cidade, a qualidade do ar, e se todos eles estão para trás, ou seja, há muito que se fazer, nosso papel aí ele é muito importante. A nossa vida vai melhorar se a gente conseguir fazer com que todos eles caminhem e atinjam o mais próximo possível das metas. Então, é hora da gente entender que o nosso papel é arregaçar as mangas e contribuir o máximo que a gente puder para que todos os ODS sejam alcançados até o ano de 2030. Sim. E como dizia o Carlos, né, esse certamente um esforço que envolverá a todos, né, a sociedade civil, as empresas, o governo. E assim, né, pensando um pouco nesse sentido, Carlos, qual seria a importância da atuação do consumidor? O que eu posso fazer, né, na escolha de marcas, de empresas que sejam éticas e sejam sustentáveis, né, que estejam realmente lutando por um mundo melhor? Bom, fundamental, né? A gente tem que lembrar que estamos na era da hiperconectividade e hipertransparência, né? E uma coisa está interligada à outra, sem dúvida nenhuma, né? O que significa isso? Significa que cada uma de nós hoje tem um celular à mão, né? Boa parte das pessoas tem, a maior parte dos brasileiros hoje tem, pelo menos 70% tem aí smartphone, muitos deles conectados à internet. Então, qualquer coisa que aconteça, com um indivíduo ou com uma empresa, vai ter alguém ali para falar vai registrar, sobre aquilo, sim. Registrar, eventualmente vai denunciar aquilo, né? E a gente sabe que hoje, para que você tenha ideia, hoje 84% do valor de uma empresa, por exemplo, ela está atrelado, então esse valor está atrelado a questões intangíveis. O que significa isso? A maior parte desses intangíveis é relacionado à reputação. Então a gente sabe que as empresas hoje, elas precisam olhar muito cuidadosamente para o que elas fazem, né? Então esse é um ponto importante. Por isso, então, está interligado com a hipertransparência. As pessoas demandam cada vez mais que as empresas elas divulguem tudo que elas fazem, né? E isso estou falando não só o que faz de bom, né? Porque a gente não quer ver só fotos coloridas num relatório bonito, a gente quer saber o que elas impactam negativamente, né? Acho que essa é a grande mudança. E aí o consumidor tem condições de olhar para aquele produto ou até mesmo para aquela empresa diretamente, né? E falar, olha, dessa empresa eu não quero. Né? Eu vou priorizar daquela empresa. E hoje em dia acontece cada vez mais. A gente olha os números, hoje em dia mais de 30% das pessoas pensam em pagar eventualmente um pouco a mais para que tenha um produto mais sustentável. Então a sustentabilidade, ela entrou de vez na vida das pessoas. Quando a gente vai, por exemplo, por que não chamar aí de um consumidor, mas quando a gente olha para investidores, por exemplo, a gente vê esse tema aparecendo cada vez mais. Então, o consumidor, ele tem todo o poder na mão. E vamos lá, vamos lembrar, como eu comentei aqui anteriormente, Karina também comentou, a gente tem que fazer nossa parte. Então, como indivíduo, como cidadão, a gente tem que entender quanto a gente consome de água, de energia e que tipo de produto a gente consome, né? Nesse produto, ele tem uma emissão maior de gás de efeito estufa, esse produto, ele tem ali atrelado o trabalho infantil, que ainda tem no Brasil bastante, tem trabalho análogo a escravo, então as pessoas, elas têm que ter um pouco mais de clareza, né? Disso, buscar saber, né? Vamos lá, Ana Paula, assim, o que a gente vê muitas vezes, assim, uma camiseta por R$2, né? Como é que foi, né? Como é que conseguiram isso, né? Exato. Então, assim, o que a gente chama em sustentabilidade é um termo não muito usado, mas que chama de externalidade, que o nome ele dá para entender o que é, né? Significa o quê? Que significa que não houve ali um cuidado ambiental, ou seja, aquela empresa poluiu certamente algum rio, atmosfera, seja lá o que for, possivelmente usou um trabalho, se não análogo a escravo, mas algum trabalho degradante, alguma coisa que pagou quase nada, né, para aquelas pessoas, e por isso consegue, então, colocar um valor tão baixo, né? Então, no final do dia, a gente, consumidor, a gente está compactuando com aquela empresa. Então, por isso que eu entendo que o consumidor está ficando cada vez mais consciente,
mais ativo ao buscar essas informações, e nisso, claro, as empresas respondem, porque sabem que podem ser ou boicotadas, né, ou Sim. por conta de alguma questão de reputação ter seu valor reduzido, e aí com isso, consequentemente, elas vão ter também uma fuga de investidores, né, e eventualmente podem perder o que a gente chama de licença social de operar. Certo. Que já é uma penalidade grande, digamos assim, né? Ninguém vai querer isso, né, para si. Karina, assim, e como é que você acha que a gente poderia realmente reforçar isso, né? Lembrar as pessoas que elas realmente têm esse poder, né? Esse poder de transformar o mundo, fazer as escolhas certas e usar efetivamente esse poder de consumidor. Olha, Paulo, o consumidor, ele tem na sua mão uma coisa muito importante, que é a consciência, né? Cada vez mais, essa consciência, ela vem se abrindo para as questões de sustentabilidade. Então, por exemplo, antigamente, a gente talvez não se preocupasse, como é hoje em dia, com o descarte de algum produto. Hoje em dia, quando a gente não quer mais e já esgotou as possibilidades de reaproveitar, remanejar, de reciclar, e de fato a gente não quer, a gente tem todo um cuidado com o descarte. Então, por exemplo, pilhas não podem ser colocadas no lixo comum, pilhas precisam ser descartadas separadas e destinadas exclusivamente para coletores de pilha. Se você tem na sua casa a possibilidade de separar o resíduo, né, em resíduo reciclável e resíduo orgânico, você já está exercendo o seu papel e, de alguma forma, você está contribuindo no seu microambiente, na sua casa, na sua família, com um dos ODS, que é não acumular e não enviar para aterros um excesso de material. Então, você está estimulando, por exemplo, a cadeia da reciclagem, você está destinando que o plástico volte a se transformar em outra matéria-prima, e quem sabe no futuro em um outro produto, e volte a ser reutilizado. Esse poder que o consumidor tem na mão é capaz de transformar o mundo, porque de pequenas atitudes a gente chega em grandes resultados, né? A gente hoje tem aí já no mercado, por exemplo, os carros, né? Os carros elétricos, os carros que não consomem tanto combustível. Existe muita tecnologia para melhorar a eficiência de aparelhos, por exemplo, aparelhos eletrodomésticos, né? Se a gente estiver falando aí de ar-condicionado, existem hoje tecnologias que consomem menos energia e que te entregam uma potência até melhor de aparelhos antigos. Com certeza. Essa é uma forma de você exercer a sua consciência, de você ser um consumidor ativo e estar praticando nas suas pequenas ações a sustentabilidade. Você está preferindo uma compra que vai favorecer o meio ambiente, você está conscientizando quem mora na sua casa para que tenha uma postura, uma conduta mais sustentável. Você está formando filhos, pais, parentes, vizinhos que tenham essa mesma consciência. Então, é muito possível que o consumidor tenha na mão dele as escolhas corretas e que consiga colocar em prática esse poder para benefício de todos. Um outro aspecto muito importante, Paulo, é não desperdiçar comida, né? Os alimentos, eles são produzidos, a gente faz a nossa compra e a nossa produção em casa, nível doméstico mesmo, tem que ser justo, né? O tripé da sustentabilidade, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Então, você comprar, produzir e consumir aquilo que é o suficiente, sem desperdício de alimento, porque vai muita coisa junto que pode ser prevenido e evitado. Então, o consumidor, ele tem na sua mão uma capacidade imensa de contribuir, gastando menos luz, consumindo a água, devolvendo para o meio ambiente tudo de uma forma menos pesada, menos poluída, contribuindo com o papel de cada um. Eu acho que é por aí. Sim. Esse poder de escolha, né, que está assim a nível do indivíduo, só será possível algum desenvolvimento saudável da gente, do ser humano, se a gente tiver em harmonia com a natureza. Não é exatamente uma escolha, é uma necessidade de fazermos dessa maneira, né? E é um compromisso que todos devemos
ter, tanto a nível individual quanto a nível institucional, digamos assim, a ponto de que, como dizia mais cedo o Carlos, o mercado de capitais já começa efetivamente a priorizar certas empresas que façam gestão de risco, que pensem em sustentabilidade, né? Então, Carlos, você poderia comentar um pouquinho mais nesse nível, assim, mais no financeiro ali, como é que essas empresas já estão, o mercado de capital já está se guiando por isso, né? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Um exemplo que eu sempre uso é o Larry Fink, né? E por que é uma pessoa de fora dos Estados Unidos? Por que a gente tem que citar essa pessoa, né? Ele é o presidente e o fundador do maior fundo de ativos do mundo, né? Paulo, essa pessoa tem, sob gestão, né? Está na gestão ali da empresa dela, 9 trilhões de dólares. Nossa, 9 trilhões não é pouco, de dólares. Não é pouco, Isso não. Significa mais de 5 PIBs brasileiros. Né? Caramba. Então, o poder que tem ali econômico Sim. essa pessoa, essa empresa, né? E aí o que acontece? Há um bom tempo, ele lança uma carta para os presidentes das empresas que ele investe, né? Então, ou seja, ele investe, por exemplo, aqui no Brasil, na nossa Bolsa de Valores, na B3. Então, ele solta essa carta e o presidente da B3 aqui vai ler, como todo mundo lê hoje em dia, e inclusive chefes de Estado, todo mundo para ler a carta dessa pessoa, né? E aí o que acontece? Já faz um tempo na carta que ele está dizendo o quê? Primeira carta que ele soltou dessas, mais voltada à sustentabilidade, e falando sobre as cartas, a gente fala sobre o tema como um todo, ele fala, porque, claro, como ele mesmo disse numa entrevista, ele não fala nada de inovador, ele reage ao que a sociedade está querendo, ao que o mercado está querendo, né? Então, na verdade, é uma reação, só que ele tem uma voz muito grande, né? Sim. Então, a primeira carta, ele falava em um senso de propósito. O que ele falava? Ele falava assim, olha, as empresas que não tiverem um propósito muito claro, que seja alinhado com as necessidades da sociedade, vão estar fora do mercado no longo prazo. Por isso, vão estar fora do meu portfólio de investimento. Ou seja, é uma empresa que a sociedade vai ver que não tem mais valor, né, porque afere questões ambientais ou sociais, né? Então, por isso, ele vai desinvestir. E ele foi muito criticado. Na carta seguinte, do ano seguinte, que foi 2020, ele solta uma carta que diz que o título era Propósito e Lucro, né? Ele falava, olha, porque muita gente criticou, né? Falou assim, não, porque a empresa tem que usar o lucro e tal, uma visão antiga, né? E aí ele falou, olha, é o seguinte, propósito é indissociável de lucro, não tem como separar propósito e lucro. Aquelas empresas que não pensarem no longo prazo, não pensarem em questões ambientais, sociais, ou seja, não pensarem nas pessoas também, a gente vai desinvestir porque elas vão perder valor. Né? Vão deixar de existir logo, né? Vão deixar de existir. E aí a carta que veio a seguir, então, foi o que ele chamou de uma grande mudança estrutural do mercado financeiro. E ali, Paulo, ele traz muito de mudanças climáticas. Esse é o foco da carta. Né? E por quê? Porque a gente sabe, a gente já tem hoje tecnologias, a gente já tem todos os relatórios aí mostrando que esse é um tema que, por mais que muita gente ache que está longe da gente, não está nem um pouco. Né? A gente já sente os efeitos, né? A gente já vê a questão de regime de chuvas, como mudou nos últimos anos, nas últimas décadas. O sul do país, a gente vê, por exemplo, Santa Catarina com tufões, né? Isso não existia antigamente. Exatamente. A gente vê umas secas enormes, seca na Amazônia. Para você ter ideia, a gente fala muitas vezes de que a gente tem que tentar que a temperatura da Terra não aumente mais que 2 graus, que seria catastrófico. É catastrófico em que sentido? A gente vai ter mais secas, a gente vai ter mais inundações em outros lugares, né? Contrário do que muita gente pensa, quando a gente está falando em aquecimento global, a média global da temperatura vai ser maior, só que muitos lugares, como Texas está sofrendo agora, vão sofrer com neve, né? Com nevascas. Então a gente vai ter problemas cada vez maiores nesse sentido. Outro ponto, a questão também que é sempre importante e relevante da gente pensar a questão das correntes marítimas, por exemplo, né? Então, com isso a gente vai ter ali uma questão de redução de peixes, por exemplo, em vários lugares que precisam
dessa alimentação, a gente vai ter doenças como a gente está vendo agora, eu falei anteriormente, do coronavírus, né? Isso aí já é uma previsão desses relatórios da ONU, dizendo que quanto maior a temperatura, mais a gente vai ter dessas doenças zoonóticas, como chamam, essas doenças que vêm de animais. Então, e nessa carta desse ano, né, de 2021, ele diz que isso tudo que ele já falava foi muito acelerado por conta da pandemia, né? Então, isso significa o quê? Significa que muitas empresas, como eu já comentei aqui, elas estão tendo dificuldade em ter investimentos, tá? Para você ter ideia, conversando com o CEO de uma empresa há pouco tempo, ele está com dificuldade de exportar as maçãs dele do sul do país para o Reino Unido por conta da Amazônia, né? Ou seja, qual que é a distância? A maçã dele deve estar a 3 mil quilômetros da Amazônia, né? Só que o que acontece? Lá fora, as pessoas não querem mais investir, não querem mais consumir nesse tipo de empresa que vai afetar o meio ambiente. Só que ali, no caso dele, é um medo que os investidores estrangeiros têm de qualquer relação com o desmate da Amazônia. Então, muita empresa já está sendo desinvestida, e outras, claro, que sempre temos nesses movimentos perdedores e vencedores. E outras empresas que estão conseguindo se sobressair porque têm práticas sustentáveis. Sim. Pessoal, assim, o sucesso, né, da Agenda 2030, se a gente realmente quer chegar lá, é um compromisso de cada indivíduo. Vai precisar de um compromisso de cada indivíduo, de cada instituição econômica, política e social, né? Nesse sentido, Karina, qual seria, assim, o papel do SESC? Nossa, Paulo, o papel do SESC, ele é imenso nesse processo, por vários fatores, né? Primeiro porque o SESC é uma instituição voltada essencialmente para o social. Então, todos os projetos do SESC, eles estão nas 5 grandes áreas de atuação: saúde, educação, cultura, lazer e assistência. E em todas essas áreas, a gente é capaz de identificar diversos ODSs que se comunicam com os projetos do SESC. Então, nós temos um potencial enorme. Os técnicos do SESC, presentes no Brasil inteiro, estão trabalhando dias a fio em prol dessas melhorias dos ODS, seja na qualidade de vida, seja na educação. O SESC tem escolas no Brasil inteiro, seja através da alimentação, seja da promoção da saúde e bem-estar. Você sabia, Paulo, que a gente tem unidades exclusivas voltadas para o atendimento da saúde da mulher? Isso está nos ODS, os cuidados com a saúde da mulher. Você sabia que nós temos unidades hoteleiras, Paulo? Essas unidades hoteleiras também estão inscritas nos ODS. Promover o turismo sustentável, promover as comunidades do entorno, fomentar os produtores locais. Então, os projetos do SESC de educação física, os projetos todos, eles podem... Acabam trabalhando, né, os ODS, né, de uma forma ou de outra, né? Sim. Eles vão, em determinado momento, quando a gente conseguir alinhar as metas, eles vão contribuir de uma sobremaneira para o atingimento, para o caminhar desses ODS dentro do cenário brasileiro. Sim. Se você pensar que nós estamos em muitos municípios, mas em todos os estados, de norte a sul, de leste a oeste, quantas pessoas o SESC não atende diariamente? Então, quantos atendimentos, quantos fomentos para essas pessoas? O papel do SESC é imenso, é extremamente importante, por isso a gente conta com todos os técnicos, por isso a gente tem uma parceria com o Pacto Global, por isso a gente acredita na força do SESC, acredita na nossa transformação, acredita no bem-estar que a gente promove e que a gente vai continuar promovendo. O SESC já faz isso há mais de 70 anos, faz com muita maestria, faz com muito orgulho. Os nossos projetos são, assim, destaques em muitas cidades, em muitas pesquisas, em muitos relatórios, e a gente pode fazer muito mais pelos ODS, com os ODS e para os ODS. Eu acredito fortemente que a gente tem na nossa mão uma oportunidade muito bacana de estar contribuindo
para a melhoria dos ODS. Maravilhoso, pessoal. A conversa está muito boa, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. E eu vou pedir a vocês que façam as suas considerações finais. Se quiserem dar alguma dica para os nossos ouvintes, é o momento. Paulo, primeiro agradecer, né, e agradecer ao SESC esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Eu, particularmente, sempre tive muito frequente muitas atividades do SESC. Eu acho que a gente precisa de instituições como vocês para que a gente consiga implementar a Agenda 2030, né? Acho que a Karina trouxe alguns exemplos aí da questão de mulheres. Outra questão, eu sei que vocês têm um trabalho muito forte também étnico-racial, e a gente precisa avançar muito nessas agendas, né? A primeira, como eu falei, o primeiro P ali da agenda tem a ver com pessoas, porque é quem faz tudo, né? No sentido de quem impacta negativamente, é quem tem o poder de impactar positivamente também, né? E no Brasil, sem dúvida nenhuma, eu entendo que, Karina bem falou, a gente não deve priorizar nenhum ODS, ou seja, não priorizar a mudança do clima, nem a questão de saúde, nem outra questão, tudo anda conjuntamente. Mas se eu pudesse tomar a liberdade de falar alguns aceleradores da agenda, eu citaria alguns. Uma questão é a questão étnico-racial, né? Então a gente não pode mesmo ter um país com 56% de pessoas negras. E temos aí, na verdade, hoje, por exemplo, se a gente pensar em interseccionalidade, né, então a questão de gênero e a questão de raça, a gente hoje não tem quase nenhuma mulher negra como CEO de grandes empresas no Brasil. Né? Poxa, isso é inaceitável. Inaceitável, com certeza. Inaceitável. Então, assim, a gente não pode achar que isso é normal, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E quando a gente vai para mulheres, 52% da população do Brasil é de mulheres, né? A gente vê que quando a gente olha para o cargo de CEOs, né, ou seja, presidentes de empresas, esse número ele vai para 10%. Isso está errado. E a gente sabe que instituições, seja ela governo, sociedade civil, empresas, que têm uma maior diversidade, representam melhor a sociedade, elas vão melhor, né? Então, para que a gente consiga fazer a agenda andar, a gente precisa atacar de frente esses problemas. Só a partir daí, entendo eu, a gente vai conseguir resolver os outros. Sim, perfeito, Carlos. Muito obrigado, hein? Eu gostaria de encerrar dizendo que o SESC tem um trabalho extremamente bonito, por exemplo, na região do Centro-Oeste, né, na região do Pantanal, nós temos uma unidade de preservação ambiental linda, imensa, extremamente bem trabalhada, e a gente contribui de uma forma muito importante para o ODS 15, né, da vida terrestre, quando a gente preserva o habitat. Então, lá são assim 110 mil hectares intocados, preservados, que agora, em 2020, passaram por uma queimada rigorosa, séria, mas que existem técnicos repensando, preservando os animais, cuidando daquela água, cuidando daquela terra. Isso tudo é muito importante e isso tudo vai trazer para a gente benefícios incalculáveis. Então, o SESC é pelas pessoas, para as pessoas e com as pessoas. E com isso, a gente está puxando os ODS para cima, a gente está contribuindo, a gente está fazendo essa força de trabalho, que afinal é o nosso papel, né? A gente está pela instituição para trabalhar, mas para puxar junto com a gente um número imenso de brasileiros em prol dos ODS e melhorar para todo mundo, porque isso reverbera, isso retorna para a melhoria da qualidade de vida e para o bem-estar de todo mundo junto. Então, agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, dizer que é muito, muito grato ter o Carlos conosco aqui, uma pessoa assim, de destaque no cenário nacional e no cenário internacional, defendendo os ODS. Então,
Muito obrigada por você ter estado com a gente, Carlos. Muito obrigada ao nosso diretor também, que nos deu essa oportunidade de estar conversando abertamente. E ao público que nos ouve, que se engaje nessa causa com a gente, que procure mais informações, porque o papo é delicioso, o assunto é bem grande e tem espaço para todo mundo se juntar nessa causa e batalhar em prol dos ODS. Então, Paulo, muito obrigado também pela sua mediação no nosso debate. Imagina, é um prazer. Karina, professor Carlos Artestes, gostaria de comentar algo? É um prazer, Paulo. Eu realmente acho que nós precisávamos fazer mais alguns desses encontros. Eu acho que teve aqui informações fundamentais que mostram claramente que o desenvolvimento saudável do ser humano, ele demanda uma ação não só com a natureza, mas de relações entre as pessoas, né? Então fica aqui meu agradecimento também a todos que participaram, organizaram esse evento. E vamos para outra, né? Um abraço a todos. Um abraço a você também, Arteste. Obrigado ao Carlos Pereira, Karina Amêndola e ao professor Carlos Arteste. Obrigado a todos pela presença e obrigado também a todos que nos acompanham por aí pelo Brasil afora. E até o nosso próximo podcast Difusão Sesc. Difusão Sesc.